Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, sou a professora Sónia e hoje vou-vos falar da Guerra Fria. Pois é, na Guerra Fria temos a formação dos blocos militares dos Estados Unidos e da União Soviética e após a Segunda Guerra Mundial, a guerra e o mundo foram divididos em duas zonas de influência política, económica e social. Essa divisão deu origem à formação de dois blocos militares distintos: a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 1949, os Estados Unidos, o Canadá e 10 países da Europa Ocidental criaram a OTAN, ou NATO, na versão inglesa. E a NATO é uma aliança militar com o objetivo de garantir a segurança coletiva contra possíveis ameaças da União Soviética. A OTAN foi fortemente apoiada pelos Estados Unidos, que buscavam conter a expansão do comunismo e fortalecer a Europa dentro do contexto da Guerra Fria. O princípio central da OTAN era a defesa coletiva. Um ataque contra um membro seria considerada um ataque contra todos. Vocês lembram-se do D'Artagnan? Um por todos e todos por um? Bom, havia uns desenhos animados que era assim. No caso da OTAN também é. Além disso, a OTAN simboliza os valores compartilhados entre os países membros, como a liberdade individual, democracia e direitos humanos. O Pacto de Varsóvia. Em resposta à criação da OTAN e à inclusão da Alemanha Ocidental na aliança, em 1955, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia. No mesmo ano, este pacto reunia os países socialistas do leste europeu sob uma aliança militar liderada pela União Soviética. Os membros originais incluíam a Albânia, a Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polónia e Roménia. O pacto tinha como objetivo consolidar o controle soviético sobre os seus aliados e o equilíbrio de poder em termos militares frente ao bloco ocidental. Embora fortemente baseado na defesa mútua e na não interferência nos assuntos internos dos seus membros, na prática, a União Soviética dominava as relações do pacto e utilizava para reprimir dissidências internas nos países aliados. Estes blocos militares refletiam as ideologias opostas que dominavam a Guerra Fria: capitalismo liberal no Ocidente e socialismo no Oriente. Essa polarização moldou as relações internacionais por décadas. E então, o que foi a Guerra Fria? Durante a Guerra Fria, os dois blocos liderados por Estados Unidos e União Soviética implantaram uma política de corrida aos armamentos, com destaque para o desenvolvimento de armas nucleares. Essa competição incluiu o armamento nuclear. Os Estados Unidos usavam a bomba atómica em 1945, enquanto a União Soviética produziu a sua primeira bomba em 1949. Em 1952, os americanos fabricaram uma bomba de hidrogênio muito mais destrutiva, seguido pela União Soviética em 1961. A posse dessas armas gerou o conceito de equilíbrio pelo terror, onde nenhuma das partes avançava devido ao medo das consequências catastróficas. Temos ainda espionagem e vigilância. Ambos os blocos investigaram intensamente em espionagem contra os Estados Unidos, utilizando a CIA e a União Soviética e o KGB. Estas agências monitorizavam tanto adversários externos quanto dissidentes internos. Vocês sabem o que quer dizer dissidentes? São aquelas pessoas que se opõem ao regime. Esses são, então, os dissidentes. A União Soviética reprimiu violentamente opositores do comunismo, enquanto os Estados Unidos
tiveram uma campanha anticomunista marcada por perseguições contra cidadãos acusados de atividades anti-americanas. Além disso, esta competição estendeu-se à inovação tecnológica e à expansão ideológica, moldando as relações internacionais sem confrontos diretos entre as potências, caracterizando assim o período como Guerra Fria. Por outras palavras, a Guerra Fria quer dizer que os Estados Unidos e a União Soviética nunca se defrontaram diretamente. Eles tinham guerras, sim, havia guerras, mas eles apoiavam partes diferentes do conflito. Portanto, nunca houve um momento de um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, em termos de guerra. Principais conceitos. Temos a Guerra Fria, foi um período de forte tensão geopolítica, ideológica e militar, onde os Estados Unidos, bloco capitalista, e a União Soviética, bloco socialista, ocorrido entre 1947 e 1991, caracterizou-se pela ausência de confrontos diretos entre as superpotências, mas por uma intensa corrida aos armamentos, especialmente no desenvolvimento de armas nucleares e pelo apoio a conflitos regionais, ou seja, guerras por procuração. Temos ainda, dentro desta Guerra Fria, a polarização ideológica. O capitalismo defendido pelos Estados Unidos contrastava com o socialismo promovido pela União Soviética. Corrida aos armamentos e corrida às armas nucleares. Ambos os blocos investiram em tecnologia bélica, criando um clima de equilíbrio pelo terror. Temos ainda a espionagem e propaganda, a CIA nos Estados Unidos, o KGB na União Soviética, atuaram na vigilância interna e externa, ampliando a competição ideológica. Temos o conflito indireto. A disputa ocorreu por meio de influência política, económica e militar em países estratégicos sem guerra direta. Por fim, temos a guerra espacial, que representou a competição tecnológica entre as potências. Este período moldou as relações internacionais, dividindo o mundo em duas zonas de influência opostas. E agora temos perguntas de resposta curta, que são: que ideias são comuns à NATO e ao Pacto de Varsóvia? Vocês têm que abordar as ideias comuns a estas duas organizações internacionais. Depois, segunda pergunta, de resposta curta. Relaciona a cortina de ferro com a Guerra Fria. Sabem o que quer dizer cortina de ferro? Sabem o que quer dizer Guerra Fria? São conceitos. Têm que definir os conceitos e tirar uma conclusão. Já fizemos exercícios assim. E temos também uma pergunta de resposta longa. E eu digo-vos a pergunta de resposta longa. Vocês sabem que as perguntas de resposta curta são um conceito, um ou dois conceitos, definir os conceitos ou tirar uma conclusão. No caso da resposta longa, é praticamente a matéria da aula. É uma pergunta abrangente, onde vocês vão ter que dizer aquilo que aprenderam nesta aula, porque tem vários conceitos. E então, como pergunta de resposta longa, temos a explica por que razão este período ficou conhecido por Guerra Fria. E vocês vão então ter que basicamente fazer um pequeno resumo da aula para poder responder à pergunta. Utilizem sempre as vossas palavras quando utilizarem os manuais. Façam um resumo, sim, do manual, desta página, mas utilizem palavras vossas. Ok?
E então, até já, até à próxima aula e continuação de bom trabalho.